4h12. A gente aguarda já amanhã, devemos ter novidades sobre o que vai acontecer com uma possível liberação e provável liberação de um outro setor fundamental para as atividades econômicas em São Paulo, o setor de bares e restaurantes. As outras partes do Brasil também aguardando ansiosamente, mas tem que ser com base em decisões do governo, de cada governo, se as cidades, as respectivas cidades, já têm condições de agir dessa forma, com base no número de internações, dos casos das novas infecções pelo coronavírus. Nós estamos em contato com o Rodrigo Goulart, que é diretor da Abrazel, presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia também. Rodrigo, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Ronald. É um prazer aqui estar com todos os ouvintes e agora também espectadores, virtuais aí da Rádio Bandeirantes. É isso aí, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado a você que está conosco, já está lá, faça a sua conexão. O Rodrigo Goulart está com a gente, o Zaidan e eu aqui do estúdio para entrevistar o Rodrigo, que é diretor da Abrazel. E com esse provável anúncio de que nós vamos ter nos próximos dias a liberação, mesmo que com uma série de restrições e adaptações que precisarão ser feitas para receber público em bares e restaurantes, a questão é: como estarão, nesse primeiro momento, bares e restaurantes aqui em São Paulo? Como que tipo de estrutura, uma vez que todas as notícias dão conta de que muitas dessas estruturas foram desfeitas ao longo dos últimos meses? Olha, Ronald e Zaidan também, já cumprimentando o Zaidan, um grande fã aí da Rádio Bandeirantes e do Zaidan também. Mas obrigado, todos os bares e restaurantes estão se adaptando dentro dos protocolos apresentados por suas entidades representativas. Isso eu digo aqui pela cidade de São Paulo, mas com certeza o que acontece aqui será modelo aí para todo o país. Mas com todos os protocolos sanitários de segurança, tanto desde os funcionários, fornecedores e principalmente com os clientes. Basicamente, o distanciamento entre as mesas, com certeza nós teremos aí uma dificuldade, uma restrição na ocupação dos salões, também das suas áreas externas. E temos, inclusive, com uma demanda muito grande com o governo do estado, para que nessa retomada agora dessa fase 3, nós tenhamos uma liberação de uma das restrições, que dentro das restrições está os 40% da ocupação, que isso nós compreendemos a necessidade, mas existe um termo lá de atendimento apenas ao ar livre. Então a gente tem buscado esse entendimento, tanto no governo do estado e tanto aqui na Prefeitura de São Paulo, para que sejam áreas ventiladas e que não só as áreas externas dos restaurantes. Porque se for dessa forma, inviabiliza a abertura de pelo menos 98% dos bares e restaurantes aqui na cidade de São Paulo. Mas em termos, tem essa questão que é fundamental, né? Se vai ser em área externa. A área externa tem alguns que não tem área externa, né? Simplesmente não tem a área externa para poder atender. Mas esses bares e restaurantes, tem gente para fazer esse tipo de trabalho? Ou o fato de só poder atender 40% vão trabalhar com o que tem e vai ser o suficiente? E este é um momento mesmo de trabalhar de maneira enxuta porque não tem dinheiro para gastar? Na verdade, a maioria dos restaurantes, o Ronald e Zaidan, já tiveram os contratos suspensos dos funcionários, então já trabalham com uma quantidade reduzida do seu time. E com certeza só passaremos agora no início por um período grande de recessão e até nós ganharmos novamente a confiança dos próprios clientes, nós temos certeza que a procura por bares e restaurantes infelizmente será diminuída. Então nós procuraremos aí ter um diferencial de cada um dos restaurantes para que eles ofereçam segurança e ganhem novamente a confiança dos seus clientes e que com certeza todos estão se preparando já para cumprir esses protocolos que foram apresentados pelas entidades e serão validados agora pelos governos. Rodrigo, boa tarde. Satisfação conversar com você. Boa tarde. Prazer. Bom, nós conversamos outro dia com o presidente da Associação Brasileira, de Bares e Restaurantes, e ele trouxe números assim consideráveis, significativos. Há cerca de 1 milhão de estabelecimentos no país, 6 milhões de pessoas que vivem ali diretamente do trabalho em bares e restaurantes, sendo que 3 milhões, portanto metade, com carteira assinada. E desses 3 milhões, quando conversamos com ele, 1 milhão de trabalhadores em bares e restaurantes já haviam perdido o emprego, ou seja, 1/3. Em São Paulo, os números são similares em termos de demissões
E ele falou também que muitos estabelecimentos já entraram em contato dizendo que dificilmente reabririam. Claro, um número minoritário, mas importante. Esse quadro se repete em percentuais muito parecidos em São Paulo? Infelizmente, Saidan, é uma triste realidade. Nós já temos aí 20% dos estabelecimentos, isso em São Paulo, mas no Brasil todo também. Uma pesquisa, inclusive da Brasel, recente, agora do dia 7 de junho, já diz isso. 20% dos estabelecimentos já fecharam e, com certeza, infelizmente, até o final dessa pandemia, a probabilidade de 40% dos estabelecimentos já nem reabrirem as portas. Então, todos esses números que você passou são reais, e se confirmar esses 40% dos estabelecimentos não reabrirem, o número aí de desempregados diretamente do setor de bares e restaurantes pode chegar a quase 2,5 milhões de desempregados só desse setor, Zaidan. Agora, Rodrigo Goulart, com relação, você preside a Comissão de Turismo e Gastronomia, com relação a algo mais amplo, né, o setor hoteleiro, e São Paulo é a cidade que mais recebe turistas no Brasil, obviamente é o turismo de negócio, mas é turismo, e além de Fórmula 1, etc., e alguns grandes eventos na cidade, e também a gastronomia incomparável, né? Talvez na América Latina seja incomparável a gastronomia em São Paulo. O setor hoteleiro, por exemplo, porque eu imagino que bares e restaurantes, alguns, como você frisou agora, definitivamente atingidos pela crise, mas outros irão se recuperar, a maioria. E talvez a resposta seja mais rápida. O setor hoteleiro, por exemplo, tende a ter uma recuperação muito mais lenta, demorada e dramática, não? Infelizmente, aqui na cidade de São Paulo, o setor hoteleiro não fechou em momento algum, mas nós sabemos as dificuldades, até por essa questão que a gente tem falado aqui, da confiança do próprio cliente, né? A questão da segurança sanitária que eles enfrentam, apesar de todos os cuidados estarem sendo tomados, todas as medidas tomadas, com certeza terá uma dificuldade ainda maior para devolver a confiança ao cliente, a se hospedar nesses hotéis. E também, o que você frisou bem, o turismo de negócios aqui na cidade de São Paulo, ele é muito importante. E não deveremos ter feiras, eventos, infelizmente, por algum tempo. Então deveremos demorar um pouco para voltar a ter as feiras, eventos, para voltarem a ocupar também esses hotéis. Então a gente tem escutado muito o setor hoteleiro para que a gente possa tentar voltar também às feiras, eventos, para que possamos ocupar de uma forma mais ampla esse setor, que também já tem sofrido muito, apesar de não ter sido fechado durante esse momento de pandemia, ter sido considerado uma atividade essencial, mas que está sofrendo demais, mesmo estando aberto por todo esse período. Rodrigo, o que São Paulo perdeu de tradição nesses 4 meses, 5 meses de fechamento de verdade, de tudo? O que foi-se embora e que a gente não sabe se vai voltar em termos da história de bares e restaurantes de São Paulo que te vem à cabeça? Olha, Ronald e Zaidan, eu prefiro pensar da forma mais positiva possível. Então eu espero que os bares e restaurantes, a cidade de São Paulo no geral, não tenha perdido e, na verdade, esteja sentindo a falta daquela relação pessoal, olho no olho, aquele chopinho que a gente toma nos bares, né? Juntos, que as redes sociais elas não nos possibilitam. Então que a gente sinta aí uma saudade desse momento, esse momento do relacionamento social, e que a gente agora nessa retomada, a gente esqueça um pouco as redes sociais e vamos para os bares e restaurantes para ajudar a retomada econômica e também o convívio social de toda a nossa cidade. Muito bem, Rodrigo, Diga, Zaidan. Uma última da minha parte, Rodrigo Goulart. Você falou há pouco que, infelizmente, esse quadro nacional ele se repete, né, em termos percentuais também na cidade de São Paulo, e há esse agravante, né, de grandes feiras, eventos e tal, que ficam agora remarcados para o ano que vem, né? Agora, com relação à geração de empregos a curto prazo, ou seja, há uma abertura, evidentemente clientes ressabiados, né, chegando aos poucos, mas imagino que na medida em que a confiança vai sendo retomada, as pessoas vão voltando e estão até ansiosas para isso.
a velocidade do reemprego, da abertura de vagas, no caso de bares e restaurantes, ela é alta? Muita gente que perdeu o emprego terá chance de conquistar um emprego na área rapidamente ou não? Olha, Zaidan, infelizmente a perspectiva é que não, é que realmente tenha esse fechamento aí, e dependendo da velocidade da retomada, que a gente acredita que não seja muito rápida, infelizmente esses empregos demorarão para retornar. E se não tivermos, inclusive, uma faixa de crédito que tem sido muito divulgada aí pelos governos, mas que não estão chegando nas pontas, nos empresários, principalmente nos pequenos e médios, com certeza esses empregos demorarão ainda mais para serem retomados. Então, além da questão da confiança dos clientes, temos um grande problema nessa questão do financiamento. Precisamos aí de um capital de giro para a grande maioria dos pequenos e médios empresários. Só para vocês terem uma ideia, nessa pesquisa da Brasel, apenas 11% dos pequenos e médios empresários tiveram acesso a algum tipo de crédito. Então, para vocês verem a dificuldade do acesso ao crédito desses empresários. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Rodrigo Goulart, que é diretor da Brasel, que aguarda com ansiedade, temos toda certeza, as definições por parte da Prefeitura, do Governo do Estado, para tudo que vai acontecer nos próximos dias no que diz respeito à vida do cidadão de São Paulo na relação com bares e restaurantes. Boa sorte para vocês, Rodrigo. Muito obrigado, Ronald, e obrigado pela oportunidade aqui. Um grande abraço a você, ao Zaidan e a todos os ouvintes da Bandeirantes. Um abraço, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Zaidan. 4h20.